Capítulo 803, Matando os Anciãos. Tradução do Koan. Revisão ETQC. Sid Espadrim. Lian Xiu certamente não pensava que ele era mais rápido que Li Ming. Mas relativamente falando, persegui-lo seria a escolha mais árdua e complicada. Se ele fosse Li Ming, ele priorizaria matar aqueles outros três anciãos. Caso contrário, ele perderia muito tempo e daria a esses três a chance de escapar. Enquanto Li Ming decidisse não o perseguir, depois de mais algum tempo, os três emissários demoníacos definitivamente chegariam. Então ele estaria seguro. Esta era sua única chance de sobrevivência. Conforme Lian Xiu pensou isso, ele se elevou ao limite para escapar. Mas neste momento, ele de repente ouviu o assobio da verdadeira essência saindo de trás dele. Uma intenção assassina espessa e esmagadora o cobriu. Não! O coração de Lian Xiu se encheu de desespero. Ele nunca pensou que a velocidade que ele estava tão orgulhoso seria ultrapassada em apenas 5 tempos de respiração por Li Ming. Em frente a Li Ming, sua suposta velocidade era apenas uma piada. Li Ming perseguiu o mais rápido dos quatro. Sem dúvida, Li Ming decidiu eliminar todos os quatro. Cheio de desespero, à beira da morte, quando a vida de alguém se tornava uma vela apagando, era o momento em que uma pessoa poderia muitas vezes entrar em erupção como um maior potencial da vida. Quando a intenção assassina de Li Ming o cobriu, Lian Xiu de repente se virou. Ele cuspiu sua essência de sangue no sabre, transformando a lâmina inteira em um vermelho sangue profundo. Rajadas ferozes de vento uivavam pelo ar enquanto sua verdadeira essência rugia. Lian Xiu gritou como um louco, cortando com seu sabre em direção a Li Ming. Sabre abatedor de almas. Para usar sua própria essência de sangue para agitar o sabre abatedor de almas, o sabre tornou-se não apenas um ataque material, mas um que poderia extinguir a alma divina de uma pessoa. Este era um método de cultivo que ele usava a si mesmo para prejudicar o inimigo. Mesmo que ele conseguisse derrubar o inimigo, ele ainda iria prejudicar gravemente sua própria alma divina, e seria incapaz de se recuperar por um longo tempo. E a razão pela qual Lian Xiu usou este ataque agora foi porque ele tinha sido forçado aos seus limites. Ele descobrira que o poder defensivo de Li Ming era simplesmente muito esquisito. Com sua verdadeira essência protetora, a armadura do Imperador Demônio e a terrível defesa corporal física de Li Ming, todos os ataques materiais normais contra ele foram simplesmente inutilizados. Até mesmo a espada repartidora dos seus do ancião Yan havia dado apenas uma lesão leve em Li Ming. Como os ataques materiais não funcionavam, Lian Xiu só pôde usar o sabre abatedor de almas. Este sabre só era ofensivo, sem um grama de defesa. Lian Xiu estava ciente de que se ele lutasse com Li Ming, ele mais cedo ou mais tarde seria derrotado. Ele só podia usar esse método suicida para mostrar a Li Ming que ele era um osso que doeria para mastigar, forçando Li Ming a desistir dele e perseguir os outros três. Quando Li Ming enfrentou esse ataque de sabre ameaçador, sua mente raciocinou. Um ataque da alma divina. Ele podia sentir a força por trás desse sabre. Era impossível se esquivar. Ele só podia bloqueá-lo. Mas uma vez que ele bloqueasse este golpe, sua velocidade definitivamente diminuiria por um período de tempo. E Lian Xiu usaria a força de repulsão para abrir a distância entre eles. Então, persegui-lo levaria mais alguns tempos de respiração. Neste momento ele estava pressionado pelo tempo. Se ele quisesse resolver essas batalhas rapidamente, ele não poderia voltar atrás. Se ele atrasasse por muito tempo, seria muito mais difícil quando os outros o alcançassem. Afinal, esta ainda era a terra de seus inimigos. Depois que os reforços chegassem, a situação se tornaria cada vez mais problemática. Com sua lança longa na mão, Li Ming enfrentou diretamente o sabre abatedor de almas de Lian Xiu. Na lança, o conceito do fogo e o conceito do espaço se entrelaçaram. Ele derramou seu espírito de batalha nele. Enterre os seus. Uma lança apunhalou em direção ao indefeso Lian Xiu, ignorando completamente seu ataque. O quê? Lian Xiu ficou chocado. Ele nunca imaginou que Li Ming ignoraria completamente a ameaça de seu ataque suicida e continuaria lançando um ataque contra ele como antes. Quando os artistas marciais lutavam, eles particularmente temiam combater indivíduos implacáveis.
que não se importavam nem um pouco com suas vidas. Especialmente quando aquele indivíduo implacável era em si uma poderosa aberração da natureza. Já era tarde demais para parar seu próprio ataque. Lian Xiu deu um grito alto e reuniu toda a sua energia na ponta do sabre. Seus olhos brilhavam como uma luz vermelha enlouquecedora. Vamos morrer juntos. Ele tinha total confiança no ataque da alma divina do sabre abatedor de almas. 500 anos atrás, quando Lian Xiu estava na terceira etapa da destruição da vida, ele havia confiado neste ataque para derrubar o mestre na quarta etapa da destruição da vida. A lança e o sabre abatedor de almas se cruzaram. A lança de Li Ming apunhalou o peito de Lian Xiu e o sabre abatedor de almas cortou a cintura de Li Ming, como se fosse cortá-lo ao meio. Ping! Ping! Ambas as verdadeiras essências de proteção corporal explodiram simultaneamente em pedaços. O corpo de Lian Xiu foi facilmente perfurado por Li Ming, seu sangue chovia no chão. Apesar de Lian Xiu ter conseguido evitar que seu ponto vital fosse perfurado no momento final, a verdadeira essência ainda surgia em seu corpo, destruindo violentamente seu interior e os seus meridianos. Suas feridas não eram mais leves que as do mestre do salão Situ. Li Ming sentiu uma explosão de dor em sua cintura e uma grande energia transmitida em direção a ele. Seu corpo tremeu e ele quase cuspiu sangue. Ao mesmo tempo, o fluxo violento de energia invadiu seu mar espiritual, transformando-se em um sabre vermelho sangue que queria cortar o mar espiritual de Li Ming em dois. Lian Xiu era um mestre no mandato do céu. Ele danificou sua própria alma e usou a combustão da sua essência de sangue como preço, a fim de enviar este ataque de alma divina incomparavelmente aterrorizante. Além disso, Li Ming havia tomado o ataque sem se esquivar ou bloquear. O ataque à alma divina completo atingiu. Os olhos de Li Ming explodiram como uma luz forte. A intenção marcial Sansara se ativou. Um enorme vórtice negro começou a girar em cima de seu mar espiritual. Juntou-se ao espírito de batalha azul e disparou em direção ao sabre vermelho sangue. KKKK. O vórtice negro e o sabre vermelho sangue colidiram. Energias selvagens se fundiam incessantemente umas contra as outras. Este pirralho realmente decidiu levar meu sabre abatedor de almas. Quando Lian Xiu viu Li Ming enrijecer por um momento, seu rosto distorcido se curvou em um sorriso malicioso. Mesmo estando gravemente ferido, ele acreditava que a situação atual de Li Ming era ainda pior que a dele. Ele sabia o quão poderoso era o seu sabre abatedor de almas. Mesmo que Li Ming resistisse ao ataque físico do sabre abatedor de almas, ele não seria capaz de se defender do ataque da alma divina. Quando os mestres trocavam movimentos, o momento de distração, devido ao atordoamento que ocorria quando a alma era danificada, frequentemente resultava em consequências fatais. Enquanto ele estava congelado, tire sua vida. Lian Xiu suprimiu a dor excruciante em seu peito e ignorou o dano em seus meridianos para revolver com vigor sua verdadeira essência. Ele preparou um segundo ataque de sabre que cortaria o pescoço de Li Ming. Mesmo que Li Ming estivesse usando a armadura do Imperador Demônio, seu pescoço não estaria protegido. Com a mente de Li Ming tendo caído na ilusão, sua verdadeira essência protetora também alcançaria as profundezas da fragilidade. Enquanto este sabre atingisse, seria definitivamente capaz de decapitar Li Ming. Eu ganhei. A luz do sabre cresceu. Lian Xiu levantou o sabre acima dele com as duas mãos e estava preparado para cortá-lo, quando neste momento uma luz fria de repente saiu dos olhos de Li Ming, como um relâmpago atravessando o céu escuro da noite. O que? Quando Lian Xiu foi preso por essa luz, ele sentiu como seu fluxo temporal ao redor dele diminuísse instantaneamente. Ele perdeu toda a força para mover seu corpo. Uma luz azul se acendeu. A lança nas mãos de Li Ming disparou como uma víbora, empurrando diretamente no peito de Lian Xiu. Puff! A verdadeira essência protetora se rasgou como papel molhado. O coração se rompeu e o sangue disparou contra o vento. A lança de Li Ming tinha destroçado o coração de Lian Xiu em pedaços. Neste momento, o sabre de Lian Xiu pairou no ar, incapaz de cortar. Lian Xiu vomitou um bocado de sangue. Seu peito dolorido só parecia vazio agora.
A lança de Li Ming explodiu de suas costas, criando um enorme buraco através dele. Quando isso coincidiu com o ferimento anterior, a visão de Lian Xiu começou a embaçar lentamente. Lian Xiu não podia acreditar que depois que seu sabre abatedor de almas atingiu de forma sólida o corpo de seu inimigo, ele realmente não tinha sido capaz de causar nenhum dano substancial. Apenas como poderia este ser? Lian Xiu olhou inexpressivamente para Li Ming. Gradualmente, suas pupilas começaram a escurecer. Desculpe, mas estou igualmente confiante em minha capacidade de defesa da alma. Estas foram as últimas palavras que Lian Xiu ouviu. No momento seguinte, sua cabeça disparou para o ar e seu corpo arruinado caiu no chão como um cachorro morto. Lian Xiu havia perecido. Li Ming pegou o anel espacial de Lian Xiu e, sem nenhuma pausa, ativou o roque dourado quebrando o vazio, perseguindo logo o Ancião Sun. Naquele momento o Ancião Sun já havia voado a quase umas 100 milhas de distância. Ele estava em êxtase que aquele que Li Ming escolhera perseguir não tinha sido ele. Enquanto ele não houvesse sido escolhido, ele tinha confiança de que ele seria capaz de escapar com segurança. Agora, depois de voar para uma distância tão longa, sua mente estava muito mais calma e estável do que estava antes. Vou voar mais algumas dezenas de milhas e mudar de direção. Eu vou descer e me esconder nas montanhas, restringindo toda a minha energia. Não há como ele ser capaz de me encontrar então. Esse pensamento acabara de passar pela mente do ancião, quando, no mesmo instante, ele ouviu o som de correntes de ar intensas assobiando atrás dele. Esse som ficou cada vez mais próximo e cada vez mais alto. O quê? O Ancião Sun girou ao redor para ver Li Ming, encharcado de sangue da cabeça aos pés, agarrando aquela lança longa vermelha em disparada na sua direção com mais que o dobro de sua própria velocidade. Como ele pode ser tão rápido? Ele já matou o mestre do salão Situ e Lian Xiu. O Ancião Sun estava assustado ao ponto de sentir sua alma voar para longe dele. Apenas algumas dezenas de tempos de respiração haviam passado. Os 4 mestres do mandato do céu que estiveram na filial do reino divino de Azura também estavam divididos entre fortes e fracos. Os mais fortes eram Lian Xiu, seguido pelo ancião Yan. O mestre do salão Situ e ele próprio eram os mais fracos do bando. O ancião Sun estava bem ciente de que se Li Ming podia matar Lian Xiu em um curto período de tempo, matá-lo seria tão fácil quanto rasgar um pedaço de papel. A terrível velocidade extrema de Li Ming fez com que o ancião Sun abandonasse completamente todos os pensamentos de fuga. Agora, com os meridianos da mão direita queimados, ele só podia usar a mão esquerda. Com apenas 60 a 70 de sua força de combate, as chances de derrotar Li Ming eram menores que zero. Li Lanjan, não me mate. Eu posso te dar 70% de toda a riqueza que eu acumulei na minha seita. Apenas morra. Li Ming não se incomodou com o absurdo deste ancião Sun. Ele apontou a lança em sua mão diretamente para a garganta do ancião. O ancião Sun lançou um grito miserável e desesperadamente cortou com sua espada em direção a Li Ming. No entanto, ele só tinha a mão esquerda segurando esta espada. Como ele poderia lutar contra a lança de Li Ming? Bang! Com uma explosão, o ancião Sun foi enviado voando para trás em uma chuva de sangue. Li Ming perseguiu logo atrás. Arco-íris penetra em pé. Sheila. Ancião Sun soltou sua espada. Todo o seu braço esquerdo estava coberto de sangue. Com uma torção de sua lança, a lança de Li Ming penetrou a verdadeira essência protetora do ancião Sun e perfurou diretamente para seu dantian. A verdadeira essência entrou em erupção. Seu espírito de batalha separou um núcleo rotativo de cristal do ancião. Li Ming agarrou o anel espacial do ancião Sun e continuou seu caminho para matar o último mestre no mandato do céu. Li Ming já havia deixado marcas do seu espírito de batalha em todos. Normalmente, um artista marcial só compreenderia seu próprio espírito de batalha no reino mar divino. Embora esses 4 anciãos fossem todos mestres classificados no mandato do céu, seu potencial não era muito grande e nenhum deles havia conseguido formar seu próprio espírito de batalha. Assim, era impossível desfazer a marca do espírito de batalha que Li Ming havia posto neles.
Em apenas algumas dúzias de tempos de respiração, Lin Ming retornou à filial do Reino Divino de Azura na montanha do declive acentuado. Neste momento, toda a área estava em caos e todos os artistas marciais de baixo nível já haviam fugido o mais rápido e para o mais longe quanto eles poderiam conseguir. Bang! Lin Ming passou sua lança pela frente do grande salão. As paredes desmoronaram, revelando um velho homem pálido e de olhos vazios, o soberano Yan. Lin Ming estava prestes a matá-lo com sua lança, quando uma repentina e alarmante premonição passou por sua mente. Seu corpo disparou para trás em um reflexo condicionado. Puff! Um punhado de luz de lança caiu no chão onde Lin Ming estivera de pé. A rocha se quebrou como vidro e um buraco imensamente profundo foi formado no chão. Quem? Lin Ming acenou com a longa lança, toda a mente em alerta total.